Hoje eu tô aqui para falar para você sobre 3 lições que eu aprendi com o livro do William McRaven, Arrume Sua Cama. Vem comigo? William McRaven é um oficial da Marinha, hoje aposentado, mas que trabalhou por 37 anos em diversas missões. Ele passou por um treinamento muito pesado, um dos treinamentos mais difíceis que existem, que é o treinamento dos SEALs da Marinha. Diante disso, ele tirou muitas lições, e essas lições ele passou para os alunos da Universidade do Texas num discurso que ele fez de abertura das aulas para essas turmas de graduação. Esse discurso viralizou na internet com mais de 10 milhões de acessos. Diante disso, ele tirou 10 lições que ele aprendeu durante o treinamento de SEALs e durante o período que ele serviu a Marinha norte-americana e trouxe pra gente esse livro incrível. E hoje eu vou passar para vocês 3 lições que você pode tirar desse livro, que eu tirei, talvez você também tire desse livro, que é muito interessante. É um livro pequeno, rápido de ser lido, de fácil entendimento. Ele ilustra, né, as lições que ele tem para passar através de histórias. Então vamos lá? Vamos à primeira? Primeira lição. Comece o dia com uma tarefa feita. Quando o William descreve essa lição, né, durante a escrita do seu livro, ele quer dizer pra gente, no caso dele, a primeira tarefa feita era arrumar a cama. Porque quando ele fez parte do treinamento de SEALs da Marinha, eles tinham que estar com a cama impecavelmente esticada, coberta de forma impecável também, dobrada, e tudo tinha o seu devido lugar. Naquela época talvez ele não entendesse muito bem o que isso queria dizer, não, por que era exigido tanta perfeição deles, né, com uma tarefa tão simples. Mas depois de algum tempo ele aparentemente descobriu que isso tinha uma relação direta com o resto das coisas que aconteciam no dia dele. Então, por exemplo, o fato dele chegar no dormitório após um dia exaustivo, talvez um dia até de muitos fracassos durante o treinamento, e encontrar a cama dele perfeitamente alinhada, isso para ele deixava um sentimento de que alguma coisa boa naquele dia foi feita, de que pelo menos uma tarefa ele fez com maestria, com perfeição, de que ele merecia chegar e encontrar a cama dele daquele jeito. Isso serve também pra gente na vida, porque quando você arruma sua cama, você passa pra si um sentimento de capacidade, você é capaz de vencer qualquer desafio. Pode parecer bobo. Só uma cama, ai, mas é só uma cama, amo uma cama. Mas você sai de casa, não sabe como vai ser seu dia, de repente você tem um dia não muito bom. E diante disso você volta pra casa triste, cabisbaixo, e aí você chega em casa, abre a porta do seu quarto e a primeira coisa que você vê, aquela cama toda revirada. É sério. Isso dá um sentimento ainda maior de fracasso e de derrota. Mas se ao contrário disso, você sai de casa e a primeira coisa que você faz ao se levantar, você pula da cama e arruma sua cama, você enche o seu corpo com uma energia, uma sensação de capacidade. Você sente que você pode fazer o que você está preparando para aquele dia, o que você se propôs para aquele dia. Essa é a primeira tarefa importante e a primeira tarefa precisa ser feita. Vamos lá? A segunda lição que eu tirei desse livro foi a seguinte: você não vai conseguir sozinho. Essa é uma frase do autor. Isso serve para basicamente tudo na nossa vida. Mas lá no livro, ele contextualizou da seguinte forma. Durante o treinamento dos SEALs da Marinha, eles tinham as equipes. E os generais, eles reforçavam muito a ideia de equipe, sabe? Porque o tempo inteiro, no pós-treinamento, eles trabalhariam em equipe. Então era muito importante eles aprenderem essa habilidade de trabalho em equipe. E aí, por conta disso, eles faziam nados noturnos em equipe, geralmente em dupla, né? E se uma dupla chegasse sem o outro, os dois perdiam. E faziam treinamentos em botes também, por exemplo, treinamentos descendo rio abaixo ou navegando em mar aberto. Quando um dos participantes, um dos componentes daquele grupo estava muito cansado, ou estava muito exausto porque o treinamento estava difícil, ou porque naquele dia ele estava doente, ou porque naquele dia ele não se alimentou tão bem, os outros participantes, os outros membros daquela equipe estavam lá para ajudar, para fortalecer o grupo, para darem mais de si do que dariam normalmente, para poder manter aquele grupo em pé, aquela missão em pé e que todos chegassem no objetivo final. Bom, isso serve para nossa vida de várias formas, né? Trabalho em equipe ele é importante, desde um trabalho em equipe dentro da sua casa, por exemplo, na sua família, como no trabalho. Se você mantém a sincronicidade com a sua equipe, se você pode confiar nessa equipe, que essa equipe vai dar 100% de si, e talvez até mais
quando algum dos integrantes desse grupo precise, você tem meio caminho andado, né? Então, é importante a gente se cercar de pessoas que vão nos fortalecer, que vão nos apoiar, que vão nos estimular, que estão alinhadas com o nosso objetivo. No caso dele lá, com os SEALs, todos queriam formar, né, no treinamento. E você pode levar isso para sua vida. Então, se você quer empreender, cerque-se de pessoas que te incentivam a empreender, que te incentivam a buscar o melhor de si, que estão empreendendo também, entende? Então, para qualquer aspecto da sua vida, cerque-se de pessoas. Tenha uma companhia, tenha um companheiro que te ajude, companheiros, uma equipe que te fortaleça. Porque virão momentos difíceis, tragédias virão na sua vida. Mas aí que está a importância de você ter uma equipe que te fortaleça. Combinado? A terceira grande lição que a gente pode tirar desse livro é simples, óbvia, talvez você já ouviu dos seus pais, eu, por exemplo, já ouvi muito dos meus pais, mas é uma coisa que a gente às vezes fica tentando consertar. A frase diz o seguinte: a vida não é justa. Acostume-se com isso. A partir do momento em que você se acostuma a entender que a vida não é justa, você toma para si um sentimento de responsabilidade, a autorresponsabilidade pelo que vier na sua vida, pelo que tiver de acontecer. Lógico, você não tem 100% de controle. Depois eu vou fazer um vídeo aqui para vocês falando sobre o que a gente tem controle, onde está a nossa zona de controle, de influência e o que a gente não tem controle, né? Depois eu faço um vídeo para vocês aqui. Se quiserem, pede aqui no comentário que eu faço, tá bom? E aí, quando você toma para si essa responsabilidade, você se torna um protagonista da sua vida, um capitão da sua vida. Isso quer dizer que a vida não é justa. Você assume que ela não é justa, assume a responsabilidade do que acontece com você, das suas ações, dos seus atos e do que acontece ao redor de você. Tomando essa responsabilidade e assumindo que nem tudo vai acontecer do jeito que você quer, você tira um peso da sua consciência, um peso da sua alma. Porque você sabe que pode dar o melhor de si, mesmo quando as coisas talvez não aconteçam da forma que você esperava, entende? Então, isso quer dizer que de qualquer forma você vai terminar empanado, é isso que ele fala. O autor dá um exemplo no livro de que eles faziam um treinamento, assim, um treinamento muito pesado e tal, e em alguma hora um dos oficiais, um dos instrutores virava para ele e falava: olha, soldado, vai pra areia. No contexto, ele não falava o que era, assim, por que é que ele estava indo pra areia, simplesmente ele tinha que dar um mergulho no mar, na água gelada do mar, voltar pra praia e se lambuzar na areia. Enrolar, 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 feito um empanado. E por fim ele terminava com areia por todo o lado do corpo. E aquilo gerava um sentimento de constrangimento e de desconforto, porque ele estava lembrando que de alguma forma ele não foi bom. E aí ele percebeu ao longo do tempo que isso não estava relacionado a algum comportamento em si. O que os oficiais queriam passar para os recrutas quando faziam esse tipo de coisa nem sempre era como uma punição. Eles queriam ensinar para eles que a vida não era justa e que, independente de eles terem ido bem ou não, pode ser que acontecesse alguma coisa ruim com eles. E aí, no final do dia, se acontecesse alguma coisa que os oficiais não quisessem, ou simplesmente eles cismassem, né, que aquele recruta não foi tão bom, que ele não estava à altura, que ele não atendeu a expectativa, eles faziam uma coisa que eles chamavam de circo, que era uma série de treinamentos, de exercícios físicos exaustivos. No final de um dia já muito exaustivo de treinamento, esses oficiais reuniam um grupo, né, reuniam todos os recrutos e faziam desse grupo específico, geralmente a dupla ou aquele grupo, porque eles trabalhavam muito em grupo, faziam desse grupo específico como se fosse um exemplo. Então eles eram forçados a fazer muitas horas de treinamento, por exemplo, flexão, abdominal, treinamentos exaustivos, e isso deixava o corpo deles ainda mais cansado para o dia seguinte. Logo no dia seguinte, eles não conseguiam dar o melhor de si e novamente caíam num circo de novo. E aí virava um efeito bola de neve, né? É uma sequência que eles não tinham controle. Então, o que ele aprendeu com a lição que ele tirou dessa situação foi que a vida não é justa. Então, vão acontecer coisas ruins, é normal, acostume-se a isso, porque quanto antes você se acostumar, melhor. Bom, é isso.
Hoje eu fico por aqui com essas 3 lições. Me conta aqui qual lição você mais gostou, se você já aplicou, já aplicava alguma na sua vida. Se você já leu o livro, comenta aqui embaixo para eu saber que você leu o livro. E se inscreve aqui no canal, deixa um like se você gostou desse vídeo. Se não gostou também, deixa um dislike para eu saber. Esse aqui é o nosso termômetro pra gente saber o que vocês estão gostando e o que não estão gostando, tá bom? Deixa aqui no comentário qualquer dúvida que você tiver. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse livro, se você tiver interesse, tá bom? E se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 desse livro, já que ele tem muitas lições que podem ser tiradas, podem ser aproveitadas. Combinado?